Estamos de volta, 13 horas e 35 minutos. E olha só, hoje o nosso quadro Saúde com o Especialista recebe um tema que mexe diretamente com a autoestima e a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, que é a saúde bucal e implantes dentários. E quem conversa com a gente hoje é o cirurgião endodontista Dr. Everton Santana, CEO da clínica Dr. Canal, que acaba de lançar, né, a campanha Semana do Implante, né, do Dr. Canal, uma oportunidade especial para quem precisa aí recuperar o sorriso, a mastigação e a confiança. E olha só, a perda de dente, ela não é apenas uma questão estética, ela pode comprometer a fala, a alimentação e até mesmo a estrutura óssea da face. E é justamente sobre soluções modernas, seguras e acessíveis que vamos falar hoje. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Doutor Me Consulta, né? E aí eu gostaria já que o senhor falasse, né, sobre essa semana promocional que está acontecendo lá no Dr. Canal, né? Explica pra gente o que se trata isso. Isso, a gente quer fazer umas promoções em todos os implantes. Como é que vai funcionar? A gente vai conseguir explicar mais pessoalmente, mas a gente vai ter descontos aí calculando assim, até de uns 30%, eu acho, deve estar no cálculo, entende? Mas é um desconto bom pra gente lançar mais um comercial melhor de implante, né? Porque a gente tem pouco conteúdo de implante, a gente trabalha muito com o canal. Então a gente quer mais fotos, a gente quer ter mais conteúdo para poder postar no Instagram. E em relação às tecnologias que vocês usam, assim, tem algo de novo, assim, que o senhor queira divulgar, algo do tipo em relação a essa questão do implante? A gente trabalha mesmo com o normal, aí não tem muito o que fazer, né? O implante mesmo em si, enxerto e membrana quando precisar. E a gente trabalha mesmo com uma marca muito boa no mercado, né? Que às vezes dá um implante, dependendo da situação do paciente, até em 60 dias a gente consegue colocar uma coroa nele. Mas aí isso é caso a caso, né? Não é tão específico. Entendi. Eu acredito que, como eu, né, várias pessoas tenham dúvidas em relação a isso, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei fazer nenhum implante, nem nada disso, né? Mas eu gostaria de saber, doutor, o que é exatamente um implante dentário, né? E quais situações que ele é indicado? Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente chegou a fazer, eu acho que 2 ou 3, e eles todos foram... A pessoa perdeu o dente já foi considerado perdido, né? A gente vai olhar o raio-x. Se der para salvar, a gente vai salvar com canal, com retratamento e tudo mais. Mas não dava mais para salvar o dente. A gente vai pegar aquele dente, fazer a extração e na mesma sessão a gente vai colocar o parafuso em si, que é o implante, né? O parafuso ele recebe depois um novo material que vai dentro do dente, dentro daquele parafuso, que vai ser um dente preso ali no parafuso, que vai ossificar no teu corpo. Ele vai osseointegrar, ele vai ficar preso no osso, o parafuso. Bacana, que bacana. É muito legal. O titânio foi descoberto por Branemark, que foi um suíço lá brincando com o coelho. E ele colocou um parafuso para ver o sangue. É loucura, né? Tem gente muito louca nesse mundo. Para ver o sangue, ele era ortopedista, para ver o sangue rodando dentro do pé do coelho. E ele acabou que ele viu que aquele parafuso não saiu mais, porque ele usou titânio na época. Então foi considerado de lá para cá que o titânio era uma ferramenta para ser utilizada para reconstrução óssea. Tanto que você pode ver que tem pessoas que quebram perna por causa dele. Olha, um cara, e ele descobriu que aquilo ia ser perfeito para dente. Então por causa dele, hoje, a gente coloca titânio no braço, coloca titânio em outras partes do corpo para poder regenerar aquele osso, né? Olha, até então não sabia dessa informação, cara. E ele quis virar dentista e veio para onde? O Brasil. Saiu da Suíça porque ele viu que o Brasil era o país que mais precisava de implante dentário, precisava de ajuda. E no Brasil ele foi evoluindo, foi crescendo e foi chegando como está hoje. Caramba, olha só, agregando bastante informação aqui para você. O doutor Me Consulta sempre trazendo as melhores informações aqui a respeito de saúde para você. E muitas pessoas também têm medo do procedimento, né? O implante, ele causa alguma dor, né? Como é que funciona o passo a passo do tratamento? Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu professor não gosta que a gente fale isso, né? Meu professor não gosta que a gente fale isso. Fale assim que implante é simples. Porque a gente tem que dizer pro paciente que o implante é uma coisa maravilhosa, é um parafuso que entra e aí aquele parafuso vai virar um dente, olha que maravilha de Deus. Porque ele não quer que a gente fale de uma forma que coloque para vocês que seja tão simples de, tipo, a gente desvalorizar o serviço. Entende a visão do que eu tô querendo dizer? Sim, faz sentido. Isso, ele não quer que a gente fale dessa forma, mas eu vou falar para vocês de uma forma bem simples. Um implante... a dor é insignificante em si,
Entende? É insignificante. Se ele for bem feito, se não tiver problema... Comparado aos certinho. benefícios que vai trazer depois também, Não, né? não. Até mesmo tu fala por dor, entende? Às vezes arrancar um siso é que nem agora. Eu fiz essa semana, pessoal, eu arranquei um siso e fiz 2 implantes. Qual dos dois você acha que tá doendo mais? Acredito que o siso requer mais recuperação, né? Um tempo de recuperação Entendeu a maior. visão? Entendi. Os 2 implantes acaba sendo uma coisa tão simples. Eu vou tentar explicar pra vocês que a anestesia do implante, ela é menos do que se fosse anestesiar pra arrancar um dente, entende? Entendi. Você tem que bloquear o nervo inteiro pra arrancar um dente. O implante não. Você só anestesia lá na regiãozinha ali que você vai fazer o implante, porque você só vai, vamos dizer assim, cortar um pouquinho do tecido, abrir o tecido e colocar o parafuso. Né? Fazer o buraco do parafuso. Então, assim, resumindo pra vocês, se eu fosse falar assim, de uma forma mais fácil, é porque os materiais de implante são muito caros. O motor custa perto de 20 mil. Um scanner digital pra gente poder fazer 60 mil reais. O implante em si, o próprio parafusinho, 560 reais se eu comprar unidade. Então, para eu comprar com promoção e preço desconto, eu tenho que comprar coisa de 50. Tenho que comprar 20 mil reais. É, basicamente isso, entende? Né? É tipo o seguinte, a vendedora já fala assim, doutor, assim, a gente tá com uma promoção hoje de 60 mil reais por apenas 20 mil. É como se... Entende? Estivesse falando de R$1, R$2, assim como se fosse um... Sim, sim. Então é por isso que eu quero que vocês entendam. O implante é caro, mas por causa de toda a movimentação. E é um procedimento que eu falo pra vocês que pra mim ele é mais simples, muito mais simples do que um tratamento de canal. E em relação ao custo-benefício, quanto tempo que esse implante vai durar aí para o paciente? Se a higiene for bem feita pro resto da vida. Olha pro que resto maravilha. da vida. Se a higiene for bem feita pro resto da vida. Mas aí tem casos que nem umas 4, 5 semanas atrás o paciente chegou e eu tirei o implante com o dedo. Por quê? A higiene não estava correta. Entendi. Não estava sendo feita a higiene correta e o implante cai. O implante, igual a um dente, ele também tem os seus problemas. Entendi. E quanto tempo que leva em média, assim, do início do tratamento até a colocação definitiva ali no dente? Vamos resumir, assim, eu vou dar um prazo bem longo, mas não chega a ser tudo isso. Mas em geral vamos botar 4 meses, entende? O maior, tá? 4 meses. Mas em geral, às vezes a gente consegue, em alguns casos, já botar o provisório na hora, um dente provisório. A gente já coloca o dente provisório na hora do implante. Ele acontece em 2 etapas? O implante é para ser 2 etapas sempre. É sempre a instalação do parafuso, né, que é um implante, instalação do parafuso, e depois a confecção da coroa do dente, em cima daquele parafuso. Entendi. É Perfeito. dessa forma que senão, assim, não tem outra forma. Aquele parafuso ele tem que ósseo integrar, teu corpo tem que grudar nele. A rejeição de implante, pessoal, não existe essa palavra rejeição. O implante não é rejeitado. Vou resumir para vocês assim. De 100% de implante, só 0,3% tem chance de dar errado. Muito então, pouco. Pouquíssimo. Pouco. A margem muito pouca mesmo. Isso. Deu errado é porque algo está acontecendo errado. Não é porque, entende? Algo está acontecendo errado. Então, às vezes, a decisão do dentista de utilizar um material alternativo naquele implante dele ou alguma coisa, eu não vou mentir para vocês. Esses erros acontecem. Então, eu mesmo já errei, mas a gente erra, assume o erro e dá continuidade no procedimento. Então, vocês têm que entender que o implante não é uma coisa também tão simples. Acontece porque muitas vezes o paciente não ajuda. E como o senhor mencionou agora esclareceu tudo na minha cabeça aqui, porque o senhor falou que o implante ele vem do material do titânio, não é isso? Isso. E aí, muito tempo atrás, antes de me tornar comunicador, eu trabalhava com venda de óculos, né? E tem muitas pessoas que têm alergia a determinado tipo de metal em contato com a pele, né? Já vi cliente que fica com a pele toda empolada aqui por causa do simples contato do metal com a pele, né? E o titânio, eu usava esse argumento de venda, né? Esse material de titânio aqui ele não vai te dar alergia nunca. E o titânio não dá, tá vendo? Você tá entendendo? Sim, o titânio não dá alergia, porque o nosso corpo consegue, o contrário, entender que aquilo é bom. Sim, perfeitamente. Então, esse papo de dizer que aquele parafuso vai rejeitar, não existe mais desse tanto, entende? Certamente. Olha só, quero abrir participação aqui para os nossos ouvintes no
991541079. Você que está escutando a gente aí e pensa em fazer um implante ou precisa fazer um implante, mande sua pergunta agora aqui para o Dr. Eberton. Faça aqui como, por exemplo, ó, o seu Antônio, lá do bairro Asa Branca. Doutor, perdi quase todos os dentes de baixo e já uso dentadura há 10 anos. Ainda há tempo de fazer implante ou eu já passei da idade? Seu Antônio, sempre há tempo, até porque existem novas tecnologias, cada vez que a gente vai avançando, existem novas técnicas de instalação de implante. Aí sim, seu Antônio, quando já tá que nem o senhor que perdeu muito dente, aí sim é um pouco mais complexo. Esse é o momento que é mais complexo, que às vezes a gente tem que tirar osso de outro local, a gente sim tira osso. De onde a gente tira sempre? Aqui do queixo, da parte do mento. A gente tira o osso do queixo, leva, instala. Então, esse tipo de procedimento do seu Antônio, sim, pode levar muito mais tempo. Às vezes há processos de implante de 2 anos. Caramba. 2, 3 anos, porque são várias etapas, né? Tem que fazer a regeneração óssea. Porque quando você perde um dente, seu Antônio, eu aposto que se o senhor passar o dedinho debaixo da sua prótese aí, o senhor vai ver que o senhor perdeu todo o osso alveolar, que é o osso do dente. Não sei porque Papai do Céu fez a gente assim, mas a gente perde esse osso, né? E tanto é que qual é a imagem que você tem de uma bruxa? Toda, né? Só com... Imagina agora. O que você pensa na bruxa? Uma figura banguela, assim, com um narigão e tal. Não é só narigão. É com aquele queixo encostando no nariz. Mesmo o narigão, mas vamos dizer, o narigão já é grande. Mas o queixo tá pra frente. Pontudo também. Não é isso, mas não é que é pontudo. É porque automaticamente, quando a gente perde todos os dentes, a nossa mandíbula tende a ir a tocar no nariz, vamos dizer assim, sim. Ela procura o nariz. Ela faz uma inversão. Sim. Então, automaticamente, a gente tem que voltar os seus dentes pro lugar e dar uma nova dimensão de novo de dente pro senhor, seu Antônio. Olha, que a gente comentou agora há pouco aqui a respeito da dor, né? É uma dúvida aqui da dona Marlene, lá no bairro Messejana. Eu morro de medo de dentista e queria saber se o implante dói mais do que arrancar o dente. Porque só de pensar que vai haver aquela perfuração na minha mandíbula já me dá agonia imensa. Agora vamos tentar resumir mesmo, assim, até... Assim, é meio assustador, né? Porque você vai imaginar, colocar o parafuso é como se você estivesse mesmo furando uma parede... Sim. E colocando o parafuso pensa na parede. Pensa na furadeira. Só que a nossa furadeira do motor do implante, por incrível que pareça, ela não faz nenhum barulho. Ela é linda, cara. É uma coisa muito bonita. Então, até nisso pra você ver, ele é menos assustador. Então, resumindo nessa dor, eu vou lhe explicar uma coisa. Agora imagina, a gente arranca o dente. O implantodontista, ele não arranca dente igual qualquer outro dentista. Me perdoa. Tu fala assim, o cirurgião clínico normal. A gente tem que ter toda a delicadeza do mundo para não quebrar nenhum osso e tirar aquele dente de forma educada. Então, se eu já tirei de forma educada, qual é a dor que ela vai ter? Nenhuma. Exatamente. Nem inchaço. Por que não incha? Porque a gente não teve expansão do osso ao redor. A gente só mexeu dentro do alvéolo, só fez aquela comunicação ali dentro do alvéolo. Então, tiramos o dente delicadamente. E aí, no meio daquele dente que a gente arrancou, a gente faz o furo. Então a gente já vai fazer o furo no mesmo local que vai gerar no futuro uma inflamação. Entendi. Então, a mesma inflamação que eu gerei para gerar dor de dente no início é a mesma do implante. Então a pessoa não percebe. Entendi. Então, se você já tirou educadamente, não vai ter dor. Perfeitamente, tá explicado então, viu, dona Marlene? Dona Marlene, é sério, agora eu vou falar uma coisa pra senhora. Não é gabando do meu trabalho, não é falando, mas a maioria das minhas extrações dentárias e implantes, eu não tive que passar do dipirona. Olha que maravilha. Porque eu sabia que o paciente não ia sentir dor. Tu entende? E eu acho que foi um grande trauma meu, inclusive eu tive que arrancar dente. Minha arcada dentária ela era muito pequena para a quantidade de dentes que eu tinha. Isso. E eu tive que arrancar para usar aparelho ortodôntico, né? Tive que arrancar 4 dentes. E o cirurgião dentista não teve essa delicadeza toda como o senhor explicou. Né? Ele foi um negócio bem bruto, assim. Eu lembro que ele fez bastante força para puxar o dente, porque era um dente saudável. Isso, né? E aí... mas eu posso te falar que aquele sonho de pegar... Me perdoa aqui, que é um alicate, né? Pegar o alicate e puxar o dente... Isso não existe. A gente tem hoje formas
Isso foi há muito tempo atrás, assim, de bastante tempo dividir atrás. o dente, porque a gente sabe a anatomia já dos dentes. Os Sim, dentes têm uma sim. anatomia, a gente divide o dente, tira o dente com delicadeza, raiz por raiz. Tanto que você vai olhar, eu não tenho dente inteiro. Não adianta vocês, alunos, irem lá pedir comigo o dente, porque meus dentes não saem inteiro. Eu saio dividido, porque é mais fácil, não machuca o paciente. O próprio paciente se assusta. Poxa, você tirou o dente? É, porque eu não faço força. Eu só alavanco aquele dente, eu só tiro ele na calma. Então, se você já tira na calma e você já vai fazer o implante, você não vai ter dor. Olha E aí, só. você vai passar o que pra dor? Dipirona. Só, não, pega. Você Mas tem é uma alergia dor- de dipirona? Não, então pega um dipirona só. Pronto. Agora sim, há casos que nem ontem. Ontem foi uma extração de siso. Mega complicada. Mega complicada, vamos aumentar a potência do analgésico, né? Então a gente passou ontem uma morfina pro paciente, porque eu imaginei que ele ia para casa, o rosto ia inchar, ia sentir dor. Então, na hora eu já aviso, olha, esse teu caso tem chance de inchar e sentir dor. Aí a gente passa algo que vai diminuir, amenizar a dor. A dor só fica se quiser. Excelente, perfeito. Olha só, o Carlos lá do bairro Pintolândia, ele diz o seguinte: arranquei um dente há mais de 10 anos e nunca coloquei nada no lugar. Ainda é possível fazer implante depois de tanto tempo ou a minha arcada já supriu esse espaço vazio? Aí a gente tem que avaliar, né? Primeiro, avaliar se os dentes ao lado não ocuparam o espaço. Aí é um primeiro passo. Segundo, é a que nível esse osso já desceu. Saber se tem como a gente colocar enxerto, saber se a gente consegue ali com aquele enxerto suprir com uma membrana. Hoje a gente tem técnica, Carlos, né? Hoje a gente tem técnica, Carlos, na odontologia mais avançada do que na medicina. Você acredita nisso? Entendi. A gente consegue tirar, Carlos, o sangue do paciente, apesar de que os médicos já estão fazendo, alguns já estão fazendo, né? Mas a gente consegue tirar, o dentista pode tirar o sangue do paciente, pegar aquele sangue e colocar nos tubetezinhos e colocar na centrífuga, desse sangue tirar só as células boas, as brancas, as células de regeneração, e com essa célula de regeneração fazer uma pelezinha que é chamada de LPRF, ou fazer um líquidozinho chamado de IPRF, que a gente vai colocar no implante e vai melhorar tudo. Vai fazer uma coisa maravilhosa. Caramba, tá tudo envolvido essas tecnologias, né? Elas A todas... odontologia é a que mais evolui, sabe por quê? Ah, Porque tem muito dentista. Tem muito dentista. eu imagino a quantidade Os de pesquisa a médicos respeito são mais disso. restritos a tratamentos cirúrgicos, a hospitalar. São mais, você sabe disso, que a maioria das Aham. coisas é hospitalar. Sim. Só que dentista pode fazer no seu consultório. Olha que maravilha. Então acaba que a gente evolui mais rápido do que a medicina. Por causa disso. Perfeito. Olha só, a Rita, lá do bairro Cidade Satélite, disse o seguinte: meu dentista me disse na minha última consulta que quem perde dente perde osso. Se eu já perdi osso, ainda posso colocar implante? Vou repetir, essa resposta é simples e vamos resumir das anteriores. Isso aí sempre você vai poder botar implante, só tem que saber a que nível de implante vai colocar. Implante tem vários modelos, vários formatos, vários tamanhos, então tem que planejar. É só fazer um planejamento correto. Ok, o João Paulo traz uma dúvida interessante aqui. Eu tenho diabetes controlada e eu queria saber se eu posso fazer implante ou se isso vai atrapalhar na cicatrização. Você falou já tudo, tem diabetes controlada, então você pode fazer implante normalmente. A gente sempre, para fazer implante, a gente sempre faz uma bateria também de exames, a gente pede. Quando o paciente já falou, tenho desconfiança de ter isso, ter aquilo, a gente faz uma bateria de exame para ver como é que tá. E se no Pra caso resolver. não tiver controlado, doutor, como é que funciona esse A gente processo tem que de trabalhar para cicatrização? controlar, né? Aí a gente vai ter que ir com o médico, fazer aquela, né, interdisciplinar no paciente, com o médico vai fazer os tratamentos para poder controlar a diabetes e fazer novamente o implante. Agora eu vou lhe resumir qual é a pior doença para implante. Qual? A pior. Qual é? Cigarro. Vixe. É a pior doença para implante. Porque o cigarro não vai conseguir ajudar na cura, não vai conseguir ajudar a fazer a regeneração tecidual daquela boca. Então a pior doença é o cigarro. Todo o resto, a gente dá um jeito. Até a osteoporose tem jeito. Você sabe que ontem a gente estava aqui com o Dr. Leonardo Pires, ele é médico oncológico, né, cirurgião oncológico, e ele disse a mesma coisa, que o cigarro, a gente estava falando sobre leucemia, e ele disse que o cigarro é a pior coisa para quem Mas a tá... pior doença é a única que é difícil. Às vezes a gente faz o implante no fumante, mas já faz com risco maior de perder aquele implante, né? Perfeito, excelente. Então tá respondido aí, viu, João Paulo?
Olha só, a dona Lourdes, lá do bairro Liberdade, disse o seguinte: eu uso dentadura e ela vive soltando quando eu vou falar ou comer. O implante, ele fica firme mesmo? Posso fazer a substituição dessa dentadura para um implante? Dona Lourdes, falando assim numa forma, eu sei que às vezes a gente é meio um pouco mais grotescas, né? Imagina como se a gente parafusasse a sua prótese numa parede, entende? É mais ou menos isso. Ela vai sair dali de alguma forma? Não. Mas então a gente está parafusando a sua prótese, mas não pense assim não é a mesma coisa. A gente não pega a sua prótese, tudo tem que ser feito, adaptado para aqueles implantes, né? Então imagina, o mínimo hoje é 4 implantes, que é chamado de All-on-4. Todos em 4, né? Traduzindo do inglês para o português. Todos em 4. Então são 4 implantes posicionados de formas diferenciadas para ele poder assumir a carga da mastigação. Então sim, tem como fazer. A gente tem casos também para quem perdeu muito osso na superior, né? Porque em geral todo mundo quer dente em cima para sorrir no mínimo. Sim. Então, que o implante, ele é colocado meio como se fosse um pouco abaixo da base do olho aqui. Ele vai lá dentro mesmo. Caramba. Ele chega a ancorar lá no osso zigomático. Então, existe bastante técnica, conceito e estudo. E assim, a gente está estudando sempre para aprender, para crescer e para poder fazer sempre o melhor pro paciente. Então tá aí respondido, dona Lourdes, viu? O osso zigomático, né? Bem acoplado aí, não cai de jeito nenhum. Tem várias técnicas, aí depende a situação dela, a gente avalia a situação dela. Excelente. Doutor, infelizmente o papo tá muito bom aqui, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Quero agradecer aqui a participação do Marcelo, lá do bairro União, da Silvana, do bairro Buritis, do Raimundo, lá do São Vicente, a Patrícia, do Paraviana, o Bruno, do bairro Nova Cidade, a dona Raimunda, do bairro Jockey Clube, fica lá perto da sua clínica. Olha aí, lá no Jockey Clube, lá comigo. Vamos lá. O André, do bairro Caimbé, e a Camila, do bairro 13 de Setembro, e o seu José, lá do bairro Operário. Um abraço aí pra vocês. Infelizmente não deu tempo pra gente responder. E eu quero deixar aqui aberto o espaço pro senhor Dr. Everton para chamar essas pessoas, né, para ir conhecer a clínica e aproveitar a semana do implante, né, quem estiver precisando aí fazer o implante. Olha, a gente está lá na Abdallah Habib Frache 246 no Jockey Clube, né? Precisando, vocês podem mandar mensagem no 95981198001, que é o nosso número. Você vai agendar lá uma avaliação. Dependendo do caso, se não tiver nenhum dente na boca, eu não vou cobrar avaliação, né? Não tem como. Aí a gente vai avaliar só para ver como é que tá tudo e a gente faz um planejamento, né, completo. Então, nesses casos de prótese completa, quiser fazer, isso é perfeito para esse tipo de pessoa. No dente unitário também, dependendo do caso, você já sai com o dente na hora. A gente está querendo ter mais casos para poder postar as imagens. A gente quer ter fotos de casos, a gente quer ter fotos. Então sempre se vocês me acompanharem também no Instagram, vão ver que sempre eu estou postando todos os casos. Por quê? Porque é interessante. Porque se eu estou postando o caso, o público está vendo que aquilo é honesto, né? Sim. Aquilo está acontecendo, aquilo está sendo feito. A questão da transparência, Da transparência. Até quando a gente erra, cara, é que nem as pessoas olham, cara, eu vi um erro teu outro dia, aquilo foi interessante, serve como aprendizado. Então tem como ser aprendizado. Erro também é aprendizado. E a gente tem que corrigir, né? Perfeito, então, excelente. Precisando, é só ir lá com a gente. Perfeito, Dr. Everton, muito obrigado. A gente conversou aqui com o Dr. Everton Santana, o Dr. Canal, e a gente falou aqui sobre Semana do Implante lá no Dr. Canal, viu? A gente vai subir essa entrevista depois para o YouTube, se você perdeu ela, a gente vai conseguir disponibilizar ela na íntegra logo em seguida. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí.